Olá, Câmara Esportes, entrevista no ar. E mais uma vez com essa novidade esse ano com Câmara Esportes Entrevista. E hoje uma lenda do esporte pouso-alegrense, Paulo da Pinta. Olá, Paulo, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, poder participar do programa e a gente poder falar, de futebol, principalmente do Pouso Alegre Futebol Clube. É isso aí, o prazer é todo nosso, né, Juliano? Prazer é todo nosso, seja bem-vindo, Paulo. Um prazer receber você aqui nessa nova fase do programa, com as nossas entrevistas. E hoje você vai ficar por dentro um pouco mais das notícias, das novidades. E a gente fala um pouquinho também sobre a história do Pouso Alegre Futebol Clube. Exatamente. Beleza, estamos aí para bater um papo gostoso. Exatamente. Paulo, já vamos começar. Primeiro parabenizando, por essa história, desde a volta do Pouso Alegre para a tona, vamos dizer assim. Parabenizar e o sucesso que veio pós 2019, 2018, 2019. E é um trabalho que foi feito com muita seriedade e já um projeto bem antigo, Paulo? Cara, eu joguei no Pouso Alegre na década de 80, início de 90, e com muita tristeza, depois de ter ficado quase 30 anos fora de Pouso Alegre, trabalhando com futebol, como atleta, como gerente, diretor de futebol. Eu, quando voltei em 2005, Pouso Alegre ainda continuava sem atividade, o clube parado, o time de futebol sem jogar, a lema abandonada, estádio Manduzão também jogado às traças, porque não tinha um time profissional. E aquilo ali foi me incomodando, foi muitos amigos, torcedores, ex-dirigentes, sócios, diretores do Pouso Alegre Futebol Clube, eles me provocavam, falavam comigo: poxa, hoje nós temos um estádio bonito aí, não tem um time de futebol, precisamos fazer algo. Eu falei: mas por que vocês deixaram? Aí a gente começou a mexer, de tanta gente chamando atenção, eu retornei em 2005 e tentamos conversar com ex-dirigentes do Pouso Alegre Futebol Clube, mas eles não tiveram interesse nem de conversar, nem de abrir o Pouso Alegre para que ele pudesse retornar ao futebol profissional. Aí comecei a puxar documentação, estatutos, eleições anteriores, para saber como é que a gente poderia tentar, via eleição, concorrer ao cargo do Pouso Alegre Futebol Clube para a gente tentar retornar ao futebol profissional. Aí, com muito custo, a gente não teve diálogo, foi só via judicial e entramos com ação, através como eu falei, de ex-sócios, ex-diretores. E essa ação foi em 2009 e ela só veio ter o resultado final em 2016, quando o Dr. Zé Hélio, que era da 4ª Vara, ele deu despacho, tornando nulo todos os atos da antiga diretoria, destituindo a antiga diretoria, nomeando uma comissão provisória para fazer a eleição nos termos do estatuto, coisa que jamais tinha acontecido. As eleições não aconteciam e quando eram realizadas ela não era conforme estatuto. E aí nessa comissão provisória fizeram a eleição e eu fui aclamado presidente. Em 2016 para 2017, em janeiro, começa o primeiro mandato da minha diretoria, eu como presidente, mais os vice-presidentes, a quem eu agradeço muito a colaboração, o pessoal do Conselho Deliberativo também, o seu Nelson e mais os outros 40 conselheiros, Amarildo e tantos outros, que são, não tem como a gente citar todos os 40 conselheiros aqui. Então, para a gente foi uma satisfação assumir o Pouso Alegre. Foi no início, uma dificuldade muito grande, porque primeiro a gente tinha que tomar conhecimento da real situação que estava o clube, E aí você começa a aparecer dívidas, processos, várias situações, Dívidas com a Federação Mineira, dívidas com CBF, com CEMIG, com Copasa, dívida com a União, através de
tributos federais, né? O estádio indo a leilão por execução fiscal, por conta de não pagamentos, né? De IPTU, de encargos tributários, né? Como INSS, Fundo de Garantia. Uma dívida de praticamente o uso capião também do Jorge Galo, que morou lá mais de 50 anos, que a família pedia também o direito dele sobre a Lema. Então, no final, chegou uma dívida de mais de 2 milhões. E a única forma da gente poder equacionar essa dívida seria através de uma permuta com o município da Lema, né? Coincidiu com o início do meu mandato também, o início do mandato do Rafael. Ele já tinha feito o decreto de utilidade pública da Lema. Aí a gente sentou, como estamos sentados aqui numa mesa para conversar, para dialogar, e conseguimos, através de uma permuta, né? Recebemos o terreno lá da BR-459, onde hoje é o nosso centro de treinamento. Recebemos mais um dinheiro para quitar os processos de uso capião, a dívida de 1 milhão em IPTU que o clube devia ao município, e outras dívidas mais que eu citei, né? E a partir de 2018 a gente retorna ao futebol profissional. E retorna muito bem, né, Juliano? Retorna muito bem. Aí que eu gostaria de fazer uma pergunta, Paulo. Devido a essas questões após acertado, né, questão judicial, e aí o Pouso Alegre vai voltar, né? Tinha o problema ainda da questão do estádio, que não estava pronto para o uso da torcida e tal. Mas naquele momento ali, você imaginava a repercussão e que a cidade abraçaria o time dessa forma, como está sendo? A gente viu um salto muito grande, né, do Pouso Alegre. Você já imaginava? Então, nas conversas, o Rafael, uma hora que vocês tiverem oportunidade, o Teixeira, os demais diretores podem até falar. A gente sempre citou nas negociações com a prefeitura do Campo da Lema, com a permuta lá, a gente sempre citou ao Rafael, que era o prefeito na época, o próprio Coronel Dimas, atual prefeito, que era vice do Rafael. A gente sempre falava, gente, Pouso Alegre é um clube que a torcida é apaixonada, que gosta. A gente lembra da Lema, que eram 4, 5 mil lugares e estava sempre cheia. Nas devidas proporções, porque naquela época tínhamos uma população bem menor, né? Sim. Então a gente sempre comentou com o Rafael que esse retorno iria causar um impacto, um apoio muito grande da população, do nosso torcedor, e realmente não foi diferente. Só que a gente não imaginava que seria tão grande. Tão grande. Pouso Alegre, se você pegar de 2018 para cá, já vamos para praticamente 5 anos aí. Pouso Alegre é o terceiro time em média de público do estado de Minas Gerais, só perdendo para Cruzeiro e Atlético. O América jogando Libertadores, jogando Série A do Brasileiro, né? Disputando final de Campeonato Mineiro 2 anos consecutivos já, sempre ficando atrás do Pouso Alegre. Nós com a média de 5 a 6 mil torcedores por jogo. Isso, então, logicamente que a gente imaginava que seria uma grande adesão, que o pessoal ia nos apoiar, mas foi além do que a gente imaginava. Além, né? Foi a além, gente teve muito além. Você acha que em agosto completa 5 anos na volta, né, do Pouso Alegre aos gramados, você acha que esse é o momento mais marcante? A torcida acompanhando o time? Ou tem outro momento que você acha que foi um momento assim, especial aqui na volta do Pouso Alegre? São vários momentos, né? Logicamente que o torcedor indo ao estádio, aquilo ali emociona a gente ver a torcida, porque é uma coisa que desde o início do retorno ao futebol profissional a gente tem incentivado. É o ingresso mais barato para as crianças, que isso é lei, né? Mas a gente faz promoção para as mulheres irem ao estádio, porque como era a Lema antigamente. Diferente, né? A Lema, o marido ia, o pai ia, o jovem ia, mas as mulheres muito pouco, né? Hoje não, você vai ao estádio Manduzão, você vê praticamente ali um público de 40% de mulheres, 60% de homens. Por quê? A gente está incentivando que seja um evento que o pessoal vá em família, que vá lá tirar uma tarde, de preferência que seja alegre, né, com o Pouso Alegre ganhando, né? Às vezes acontece de perder, sai triste. A grande maioria tem vencido. O Pouso Alegre tem conquistado bons resultados. Então a gente tem prestigiado muito essa situação hoje mesmo.
chegaram os ingressos, o pessoal perguntando, mas os preços serão os mesmos? Serão os mesmos. As promoções para mulheres, para as crianças, estudantes, pessoas acima de 60 anos, serão a mesma coisa, pagam meia entrada. Então, para a gente é uma satisfação, né? Você ir no estádio, você poder levar a sua esposa, poder levar suas crianças, principalmente porque é um estádio que nós vamos completar 5 anos sem nenhum problema de violência. Sim. Problemas assim, extra-campo, pessoal mexer com mulheres. Exatamente. Tem o maior respeito. Então, pelo contrário, às vezes a pessoa chega lá, bebeu, quer brigar, na hora que ele olha para o lado só vê mulheres, crianças, pessoas de acima de 60 anos, ele respeita esse ambiente. Então, para a gente também é um momento assim, de muita alegria. Mas você disse se isso foi o mais especial, eu acho que cada momento ele é diferente um do outro. Pouso Alegre, em mais de 100 anos, o Juliano sabe bem, ele nunca tinha conquistado um título a nível de futebol profissional. Eu fui campeão lá, nós fomos, né, em 1983, da Copa Antártica. Mas foi a Copa Antártica, era um campeonato amador. Pouso Alegre foi campeão dentre todos os municípios do estado. Foi um grande feito também. A gente tinha sido campeão sul-mineiro, mas o time não era profissional. Título, profissionalmente, o Pouso Alegre jamais tinha conquistado. O primeiro foi a segunda divisão. Então, né? Em 2019, a gente conquista a segunda divisão. Em 2020, a gente conquista o módulo 2, que dá acesso à primeira divisão. Em 2021, a gente conquista a Taça Inconfidência, que deu vaga para a Copa do Brasil. Sim. Inédita também, o Pouso Alegre jamais tinha disputado a Copa do Brasil. Deu vaga para o Campeonato Brasileiro ano passado. Disputamos pela primeira vez e tivemos o objetivo alcançado. Chegamos à final, conquistamos acesso à Série C. Estreamos nessa semana na Série C do Campeonato Brasileiro. Então são vários momentos assim especiais. Essa estreia, o pessoal, você vai? Eu falei, lógico que eu vou. O Pouso Alegre estreia na Série C aqui em Volta Redonda. Almocei aqui, saí de carro, fomos lá, eu e toda a diretoria, prestigiar a estreia do clube na Série C. Graças a Deus conseguimos um bom resultado também. Então, se você pegar o futebol brasileiro hoje, tem 40 clubes acima do Pouso Alegre. Os outros nós estamos brigando ali na Série C. Nós estamos, né? Concorda comigo? Concordo, nós só tem 40 à nossa frente. É isso mesmo. Nós vamos falar daqui a pouco também sobre essa expectativa do clube futuro e tal. Mas é interessante você falar, né, que já existia uma expectativa, assim, quanto ao público abraçar o time. Eu já falei algumas vezes aqui, né, Bravo, no programa, que eu acompanhava o Pouso Alegre também lá com 11, 12 anos de idade lá na Lema. E a cidade sentia um saudosismo tão grande que a gente conversava na rua, né? E as pessoas falavam, tá tendo o jogo da Caldense lá em Poços de Caldas, tá tendo o jogo do Boa, Pouso Alegre tinha um time, as pessoas, né? Quem chegou depois aqui na cidade, o Bravo, por exemplo, né? Chegou que ano, Bravo? Cheguei em 97. Em 97. Então não acompanhou, né, aquela trajetória da década de 90. E eu falava porque quando eu comecei a ver o estádio lotado, o Manduzão lotado com a volta do Pouso Alegre, no começo foi um impacto realmente. Mas eu imaginava assim, falava, por que essa paixão? Eu acho que até os mais novos, eu comentei aqui, a garotada de hoje, mesmo que não viveu aquela época, ou quem veio depois, igual o Bravo, já tinha ouvido o tio, o pai, alguém comentar que o Pouso Alegre teve essa época. Meu sogro. Meu sogro fala bastante. Isso aí é importante que você falou. Então, várias gerações perderam a oportunidade de ter o Pouso Alegre Futebol Clube jogando, que seja na Lema, que seja no Estádio Manduzão. Garotos que pudessem fazer parte do elenco, como eu fiz. Eu sou natural de Pouso Alegre. Eu sou o atleta que mais vezes vestiu a camisa do clube. E nasci aqui. Quantos outros garotos não poderiam ter tido essa oportunidade? Infelizmente, o clube ficou aí 25 anos inativo, sem poder jogar. Então, essa geração, ele perdeu a oportunidade de jogar e perdeu a oportunidade de ser torcedora também do Pouso Alegre Futebol Clube. Então, essa curiosidade foi o que me moveu. Eu jamais entraria numa batalha, principalmente judicial, nunca tive problemas na justiça, para brigar por uma coisa em vão. Então, quando a gente abraçou lá, reuniu a turma lá de amigos,
que fizeram história dentro do Pouso Alegre, a gente sabia que estava brigando por uma causa grande. Sim. Agora, a dimensão você não tem como medir, né? Certas coisas você ainda não, porque o futuro do Pouso Alegre ainda não, já não o pessoal sabe, né? tem uma esperança. Já superou a expectativa, né, Paulo? Mas é difícil, né, Paulo? A questão difícil. Agora nós chegamos num patamar, como diz o Bruno Henrique, um patamar que nós estamos agora, a conta ficou cara, como diz, a brincadeira ficou cara. E Paulo, quando nós começamos a jogar a terceira divisão, a gente tinha um time modesto, com salários menores. Hoje os atletas são bem remunerados. O nível, o sarrafo aumentou. Folha aí de 700 mil para mais aí de despesa mensal. Isso no ano chega a quase 10 milhões. Então, da onde tirar esse recurso? A gente não tem. Até o momento nós estamos sobrevivendo da negociação que foi feita com a prefeitura, da venda do terreno da Lema. Então isso aí está nos dando um gás para suportar um oxigênio para que a gente possa aguentar e formar equipes competitivas. Porque uma coisa é certa, não se faz futebol sem dinheiro. Sem dinheiro. Não tem como. Pensando nisso, não se faz futebol sem dinheiro, vocês estão num trabalho também muito bonito, muito legal com a base. Que você tendo uma base bem feita, você consegue negociar, você consegue trazer jogadores bons. Essa questão da própria população querer fazer parte. Hoje meu filho toda hora pergunta para mim, pai, quanto que é a peneira do Pouso Alegre, que eu quero participar da peneira. Isso não existia. E para você ter um time forte, uma base forte, vem da base mesmo, né, Paulo? Então, a base é outro projeto aí que a gente tem caminhado. Infelizmente, tivemos problemas com a base por conta da pandemia. A pandemia, ela paralisou não só o futebol, mas vários segmentos. Eu tenho restaurante. Vocês aqui na sede da Câmara também devem ter mudado toda a concepção, né? Muitas coisas foram alteradas. Escola, presencial, os alunos às vezes tendo aula por computador. Então, a pandemia atrapalhou em muito o projeto da base. Ele ficou quase 2 anos sem poder treinar e jogar. Então isso aí perde uma sequência, porque garoto de base você tem lá 14, 16, 18, daqui a pouco ele passou um período ali e não conseguiu treinar, não conseguiu jogar. Isso aí fez muita falta para esses garotos. Mas já retomamos o ano retrasado, mesmo parcialmente, por conta da pandemia ainda que não havia acabado. Ano passado disputamos o campeonato de base, esse ano já iniciamos agora, domingo, primeiro jogo do Sub-20 contra o América aqui no Manduzão. O Sub-17 e o Sub-15 começa dia 21 de maio. Então é um investimento. Nós temos alguns garotos já no time profissional, apesar de não serem titulares, mas treinam. Já trabalham o que é o profissionalismo, já sabe o né? que é o futebol profissional, tem contrato com o Pouso Alegre Futebol Clube, são remunerados. Então isso aí a gente espera que um desses garotos possam virar uma revelação, vir a jogar no clube, e quem sabe amanhã o Pouso Alegre poder vender para um grande clube, não só do Brasil, mas daqui a pouco da Europa, e a gente poder fazer um caixa para suportar o nosso projeto. Tá certo. Só para concluir essa questão, SAF é a solução? Como está o Pouso Alegre questão de SAF? Não, SAF não é questão que seja a solução. O futebol, como eu falei, precisa de dinheiro. Aonde está o dinheiro? Precisa de uma empresa de grande porte que seja parceira para caminhar junto. A gente não quer ninguém que chegue no Pouso Alegre para colocar apenas o recurso financeiro. Nós precisamos de alguém para caminhar ao nosso lado, para ser parceiro. Ser parceiro é igual ao casamento. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então, a hora que o time estiver mal, nós vamos junto abraçar para recuperar. E a hora que estiver bem, que estiver vendendo atleta, você que é o investidor vai ganhar e o clube vai ganhar. Então hoje o Pouso Alegre Futebol Clube, ele é uma equipe boa para qualquer investidor assumir. Por quê? O Pouso Alegre não tem dívida. Diferente do Cruzeiro, eu sou cruzeirense, você é. Diferente do Botafogo, do Vasco. Do Corinthians. O Corinthians, mas o Corinthians acho que não virou SAF ainda, né? Aí você pega Botafogo e Vasco, sim, e com uma dívida enorme. Milionária. Cruzeiro, mesma coisa. Pouso Alegre, se você pegar hoje, você vai pegar daqui para frente para investir somente no futebol. Você não tem que pagar nada. R$1 de dívida, nem no governo federal de tributos, nem de processo trabalhista, nem de dívida nenhuma.
entendeu? Vocês fizeram uma gestão empresarial no Pouso Alegre quando voltaram, sim, né? dentro da limitação nossa de tempo, de conhecimento, né? A gente tem boa vontade. Logicamente, falta algo mais. Já não tem formação, eu não sou administrador, mas a gente tem uma equipe, cada um dentro da sua área, que toca os seus setores, financeiro, administrativo, jurídico, o patrimônio, o departamento clínico lá, que é com Teixeira. Então tem várias pessoas que colaboram, não são remuneradas. Importante dizer isso, a gente dentro do Pouso Alegre Futebol Clube, dentro do estatuto do clube, não prevê remuneração a diretores, presidente, vice-presidente. Então a gente colabora com o clube sem nada receber, porque a gente gosta, é um ideal, é um prazer a gente estar ali vendo o sorriso no rosto das crianças, dia de jogos, dos próprios adultos que vão lá, tem uma tarde agradável. Maravilhosa. Não tem coisa melhor, então a gente trabalha para isso. Agora, esperamos assim, falando de SAF, né? Não é que a SAF seja a salvação, o investidor para colocar dinheiro no clube para ajudar a bancar essa despesa. Como eu falei, uma despesa alta mensal, com salário, com manutenção de estádio, com manutenção de CT, com viagens longas, com compra de uniforme, com departamento médico, com refeições, com moradia dos atletas. A gente paga salário, paga moradia, paga refeição para eles. Então, não à toa, a nossa despesa chega nessa altura, né? Então, precisamos de um parceiro. Para nós é importante que isso aconteça, para que a gente continue competindo em termos de igualdade, como a gente tem feito desde 2018 para cá. Certo. Diante, Paulo, das especulações aí, das conversas que a gente ouve pela rua e tal, existe algum tipo de encaminhamento já de alguma conversa com esse provável parceiro? Então, a gente já conversa há 4 anos, né, com a CIMED, como diz, é um namoro que está precisando virar noivado e casado uma vez, senão vai ter problema. Então, assim, a SAF, a gente alterou em janeiro o estatuto do clube para poder, a partir do momento que tiver um investidor, a gente já tem o estatuto alterado, porque senão isso aí pode atrasar o processo. E a gente tem termo de confidencialidade, termo de exclusividade em conversas com empresa, entendeu? Só que, como eu disse, o termo de confidencialidade, o próprio nome já diz, você não pode abrir as cláusulas, o que está sendo conversado. Então a gente espera que esse ano a gente possa conseguir uma parceria forte para o Pouso Alegre Futebol Clube continuar forte, com investimentos no futebol, não só profissional como base também, trabalhar a formação de atletas, melhorar o estádio, né, para os nossos torcedores. Às vezes eu vejo torcedores reclamando, só que fica acima da gente. O Pouso Alegre já investiu de recursos próprios no estádio, que é público do município, já colocou mais de R$1 milhão. Né? Esse dinheiro faz falta para nós pagarmos as contas no dia a dia. Mas, como a gente utiliza, precisava dos laudos, das liberações, então a gente teve que investir. Então, e tem prazo, né? Tem prazo, senão você não jogaria. Você ia jogar como nós jogamos lá atrás, em 2018, de portão fechado. Portões fechados, o primeiro Foi muito jogo. triste, né, aquele cenário. Depois deu certo, mas foi muito triste. Foi triste e legal de ver, porque você tinha quase 1.000 pessoas no portão fechado lá assistindo o jogo. Gente subindo em cima de caminhão para assistir o jogo. Foi muito legal, assim, saber que a torcida, desde aquele momento, nas dificuldades, estaria conosco. Foi muito legal. Muito bem lembrado. E a própria torcida fez pressão para que a polícia militar liberasse para o próximo jogo. É verdade, eu lembro. A torcida não faz, não libera. Provavelmente no segundo jogo ainda íamos jogar de portões fechados. Porque também, como diz, como era um projeto novo, as pessoas às vezes ficam desconfiadas. Quem está à frente, como é que vai ser? Então você tem que provar que o trabalho é sério, que o trabalho é em prol da comunidade. Tem um número alto, grande de funcionários, né, Paulo? Hoje o Pouso Alegre Futebol Clube tem mais de 50, 60 colaboradores lá, entre atletas, comissão técnica, pessoal que trabalha na base, pessoal que trabalha na parte administrativa, tem pessoal de marketing, pessoal de fisioterapia.
tem os funcionários, colaboradores que cuidam do gramado. Então você pode chegar a quase 60 colaboradores aí que são remunerados. Pelo Pouso Alegre. Eu falei de 60 colaboradores. Esses 60 colaboradores, eles movimentam a economia do município. Porque eles recebem aqui e gastam o seu dinheiro aqui. Os atletas aí ganham em média aí 15 mil reais. Então você põe 600, 700 mil que está girando, isso eu estou falando de salário. Todo mês esse pessoal consome em escola, em supermercado, em posto de gasolina, em restaurante que eles vão passear, lojas, em locação, em lojas de compra de roupas. Então esse dinheiro circula, além do dinheiro de arrecadação de jogos. Entendeu? Mas a federação, né, não é uma lei, né, da federação, a federação leva boa parte dessa grana. Boa parte. Então nos dias de jogos lá, nós temos mais de 300 pessoas trabalhando. São autônomos que vão lá ganhar um dinheirinho no bar, na bilheteria, na catraca, os ambulantes que ficam lá fora, ambulantes que ficam dentro do estádio, pessoal que trabalha de gandula recebe, pessoal que trabalha na rádio. Então, o que movimenta em valores, que a gente falou de 60 colaboradores, registrados no clube. Registrados no clube. Mas você vê a CIASEG por jogo, vai com 70, 80 pessoas. São pessoas que estão recebendo. Então, o impacto pessoal do bar, da catraca, todos eles ali, né, colaborador. Então, o Pouso Alegre ajuda a empregar e movimentar a economia do município. Roger. Vamos falar do Roger. Isso. Roger é uma esperança de uma mudança de pensamento futebolístico do Pouso Alegre, pensar em algo mais pra frente, que é o estilo do futebol do Roger? Então, o Roger é um namoro também, falando de namoro com a CIMED, com o João Adib lá. O Roger é um namoro desde o ano passado, a gente quase acertou com ele, já porque a gente via o perfil dele, da forma da equipe dele atuar, de jogar. A gente olhava, combinava muito com o nosso torcedor, que gosta de um time que jogue pra frente, que joga um futebol bonito, que não que seja aquele futebol conservador, retranqueiro. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter tido a oportunidade. O ano passado, por pouco, a gente não acertou com ele, por conta de uma situação que ocorreu com o diretor do Atlético, mas a gente teria acertado com ele. Infelizmente não deu. Esse ano deu certo. A gente está muito feliz com o trabalho dele, sabe? Um trabalho muito legal, a estreia foi muito importante, tivemos um ótimo primeiro tempo, ele viu o segundo tempo, tivemos alguns erros, certamente ele notou, conversou com a gente sobre isso, viu o que teve errado no segundo tempo, mas a boa impressão que causou o primeiro tempo, não só do jogo contra o Volta Redonda, mas também nós fizemos a semana passada jogo treino com o Red Bull também, ganhamos do Red Bull. Então aquilo ali tem nos agradado muito, a forma de trabalhar, a intensidade que a equipe joga dentro de campo, que é isso que eu falo, que tem identificação com o torcedor. O torcedor, às vezes, ele pode até aceitar a derrota. Como nós perdemos para o Curitiba ano passado na Copa Brasil nos pênaltis. Os atletas saem aplaudidos, porque eles tiveram a entrega, eles fizeram o seu melhor. Não ganhou, porque às vezes do outro lado o time era um pouco superior. Aí é lutar contra uma força maior. Mas você lutou, você fez de tudo para conseguir um resultado melhor. Então é a forma do Roger trabalhar, é a forma da equipe dele jogar. Então eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento aí, e eu tenho certeza que a gente tem uma boa possibilidade de fazer uma campanha razoável, né? Logicamente que nós somos estreantes na Série C. Primeiro temos que garantir a nossa permanência, que é fugir do rebaixamento, e isso gira em torno aí de 20 a 23 pontos. Então temos que chegar nessa pontuação. A partir do momento que você atingiu esse objetivo, escapou, você está bem próximo de estar entre os 8 classificados. Porque são 20 times, né? São 20 times, classificam 8 times, grupos, né? 2 grupos de 4. Fazem um quadrangular para os 2 de cada grupo. Então, mas já é 50% de cada grupo sobe, então sobe, tá. É um outro campeonato, outra possibilidade, outro campeonato. É bem mais difícil do que o da Série D, que o Pouso Alegre, né, chegou a
Aliás, assim, é difícil na questão técnica, mas o regulamento ele te dá mais opções, mais possibilidades para chegar lá. Eu achei a Série D mais difícil, né? Sim. A Série C é mais difícil pelas equipes. Né? Mas tem rebaixamento. Agora, a Série D, o campeonato é que nós, o ano passado, é que eu falei de objetivos dentro da competição. Sempre quando você vai iniciar uma competição, você coloca qual que é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é não rebaixar. O ano passado, qual que era o primeiro objetivo? Ficar entre os 4, nem que a gente chegue em quarto. Quando nós classificamos, nós falamos, agora nós temos que classificar na melhor posição. Ficamos em primeiro. Essa classificação em primeiro, certamente, ela nos deu a possibilidade de acesso, porque nós decidimos os 3 mata-matas aqui em Pouso Alegre. Isso foi primordial, principalmente contra o Paraná. Aquele mata-mata contra o Paraná foi um jogo, porque a torcida... Foram 2 jogos difíceis, sim, cara. Um jogo lá com a torcida deles também fazendo a festa, e aqui a mesma coisa. É um jogo grande, né, Paulo? Lá 11, 12 mil pessoas aqui também. Depois teve o Asa, né? O Asa aqui foi do acesso, né? E o primeiro foi o Operário de Várzea Grande. Foi o Operário. Contra o Asa teve 14 mil, mais de 14 mil. Foi o maior público. Torcedores, né? Você vê, o maior público até agora no Munduzão, desde o nosso retorno. Isso traz satisfação. 14.600. Coisa assim. Essa satisfação, por isso que o Paulo falou a questão da entrega dos jogadores, traz a torcida também. Essa média de público que o Paulo falou de 5 a 6 mil é maravilhoso, e o Brasil inteiro está percebendo que o Pouso Alegre está chegando. Você ouviu o áudio? Ouvi o áudio. O pessoal, desde aquele gol lá do contra o Cruzeiro. Mas o cara tá certo, ele falou o correto, só não tá enxergando quem não quer. Quem não quer. Pouso Alegre vem galgando, né, os seus degraus aí, subindo os seus degraus, conquistando seus objetivos, ano a ano. Então de 2018 para cá foram só acessos. Só acesso, né, só conquistas. Ganho. Então pra gente ter estreado com vitória, eu acho que assim, eleva a autoestima. Não só do Roger, que é o comandante, sim, mas principalmente dos atletas e dos nossos torcedores. Então, no sábado agora, a gente conta com o apoio da nossa torcida, que eu falo, como é que a gente pode igualar com os times da Série C esse ano? O diferencial vão ser os torcedores. Porque se você pegar, a maioria dos times são de capital. São. Entendeu? São times que já jogaram há bem pouco tempo atrás aí, Série A do Campeonato Brasileiro. Isso, exatamente. Então, o diferencial do Pouso Alegre Futebol Clube não é financeiro. Nossa folha é bem menor do que a maioria. Tem times aí com folha, tipo São Bernardo, com folha de 1.400.000, 1.300.000. O Náutico deve ter uma folha também. O Remo, Paysandu é folha de 1.300.000, Náutico. Então são equipes de grandes centros do Brasil. Então nós só temos uma condição para tentar se igualar, né? Já que no quesito financeiro a gente fica abaixo, mas não podemos perder na vontade e principalmente no apoio do nosso torcedor. Então, como a gente tem jogo sábado aí, eu quero aproveitar o espaço e a oportunidade, explicar para o nosso torcedor a importância de vocês presentes nesses jogos do Campeonato Brasileiro Série C. Primeiro jogo agora às 7 horas da noite, né, 19 horas no sábado, próximo sábado, contra o Brusque. Contamos com o torcedor, que ele vá ao estádio, que ele empurre, que ele apoie os 90 minutos os nossos atletas. E adquira também a nova camisa do Pouso Alegre, que está à venda, né, Paulo? Que é muito importante para o clube também. Lançamos nesse final de semana a camisa tradicional com a faixa preta no meio. É um retrô, vamos dizer assim. Ficou bem legal. A camisa da década de 80, né? Voltando às origens ali. É importante. Camisa, todo ano você tem que lançar uma para poder, o torcedor que gosta comprar novidade, todo time faz isso. Exatamente. Então a gente tem que copiar, né? Logicamente nas devidas proporções, mas a gente conta com o apoio do torcedor, comprando material do clube, comparecendo no estádio. O importante também nesse momento é frisar para o torcedor, aquele que gosta e comparece a todos os jogos, vire sócio torcedor. Fica mais barato ser sócio torcedor do que você ficar comprando ingresso por jogo, por evento. Então, se ele fizer
um cálculo lá na ponta do lápis, vai sair mais barato virar sócio torcedor. E ajudando o time. Ele colabora com o clube e ele economiza. Não é só porque ele está ajudando o clube. Ele economiza nos valores da compra do ingresso para aquele torcedor que comparece sempre ao estádio. E vai ter um desconto também no produto, né? Nas camisas também. Tem benefícios nos parceiros, na loja do Pouso Alegre, em outros parceiros, ele tem desconto na compra de mercadorias. Tá certo, Paulo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Antes da gente ir para o finalzinho aqui, para a última pergunta. A gente falando da questão, o Pouso Alegre está chegando, tem gente falando, a gente falou agora da camisa e tal. Nós vimos tantas pessoas, né, da mídia nacional com a camisa do Pouso Alegre e cada vez mais o time levando o nome da cidade de Pouso Alegre para fora. Né? Quantos famosos a gente já viu aí falando do Pouso Alegre e o destaque que o Pouso Alegre teve em rede nacional. O próprio Casimiro falando do Pouso Alegre, da torcida, né? O hino do Pouso Alegre, que eu quero dar os parabéns também. Foi uma ideia muito legal de fazer essa roupagem nova, né? Que o pessoal abraçou. Jovem, né? Isso, o hino que é do Vicente Ambrosino, né? E ficou muito legal mesmo, Paulo. Mas é muito bacana de ver assim Pouso Alegre cada vez mais longe, assim, levando o nome da cidade também. Muitos, às vezes, não têm a dimensão, né, do que acontece o Pouso Alegre participando, o Pouso Alegre Futebol Clube participando dessas competições a nível nacional, né? Quando era só no Campeonato Mineiro, você expande a nível estadual, mas agora, campeonatos nacionais, você passa a ser conhecido no país e fora, porque hoje com redes sociais, né, com internet, com globalização, o cara tá morando lá na Arábia, tá lá no Iraque, tá nos Estados Unidos, tá onde for. Ele tá acompanhando diretamente, né, no mesmo momento que nós estamos assistindo o gol aqui, ele tá assistindo lá. Então, assim, Pouso Alegre Futebol Clube hoje, ele leva o nome da cidade além das fronteiras. Por isso que a gente fala, é importante a participação da Prefeitura Municipal apoiando o Pouso Alegre Futebol Clube, importante dos vereadores, sempre que a gente vem, ele tem nos apoiado bastante. Então a gente solicita, pessoal do comércio, aos empresários, a grandes indústrias que possam investir no Pouso Alegre Futebol Clube, porque ele só vai fazer engrandecer o nosso município, a região sul-mineira, respeitando todos os municípios aqui, que dia de jogo é uma festa. É uma festa. Você vê gente da região todinha comparecendo. Então, para a gente é uma satisfação poder levar o nome de Pouso Alegre além das fronteiras, o nome do sul de Minas. Então, é uma satisfação poder fazer parte, né, desse momento do Pouso Alegre Futebol Clube. E esse momento do Pouso Alegre, até agradecer ao Pouso Alegre Futebol Clube, que a criação desse programa, gente, foi por causa do Pouso Alegre Futebol Clube. Alegre. Estamos com mais de 70 edições do programa já. Então a criação do Câmara Esportes foi por causa do Pouso Alegre Futebol Clube. Nós tínhamos que ir aqui dentro, né, até a ideia do presidente na época, para falar um pouquinho da cidade. A gente queria falar do Pouso Alegre, mas como falar aqui dentro da Câmara? Vamos criar o programa. Então a criação do Câmara Esportes é por causa do Pouso Alegre. Do Pouso Alegre. Isso aí acontece, é um processo natural. Tantas rádios que estavam aí sem programa esportivo, hoje tem, a Rádio Clube retornou lá, você tem programas esportivos aí na internet. Então movimenta toda a cidade, é legal, fica um ambiente gostoso. Antes, os jovens torcedores, nós, adultos, a gente saía daqui para assistir jogo no Mineirão, assistir jogo no Morumbi, no Maracanã. Hoje a gente assiste aqui no quintal de casa. No quintal de casa, no Manduzão. E o melhor, torcendo por um produto que é nosso, que é daqui de Pouso Alegre. Exatamente. Não tem coisa melhor. Isso não tem preço. E o Pouso Alegre atraiu também uma paixão do pessoal das cidades vizinhas aqui, né? Sim. Conheço bastante gente que vem de Cachoeira de Minas. Vans, ônibus, né? Isso, que vem também aqui sentir aquele gostinho da região, né? O pessoal pede, liga, reserva ingresso, porque nós não podemos sair daqui de Itajubá, chegar aí não tem ingresso. Não tem ingresso. Que legal. Reserva. É muito gostoso, sabe? Que o Pouso Alegre ele não está atingindo só a população daqui. Toda a região sul-mineira torce pela gente. Isso é muito gostoso. É maravilhoso. A gente vê nas redes sociais, às vezes, né, até torcedor de Varginha, de Posto Caldas, eu tô torcendo pro Pousão, hoje eu vou torcer pro Pousão. Né? É assim mesmo. Muito legal. Muito legal, muito bom, sabe?
agradecer, né, não só aos nossos torcedores, mas toda a região sul-mineira que nos apoia aí nesse projeto aí também, que está presente nos dias de jogos. É muito legal você ver essa movimentação aqui na cidade, o Manduzão se enchendo para receber os torcedores, e vamos começar novamente aí, a partir de sábado, primeiro jogo nosso em casa, né? Contamos com a torcida presente, apoiando o clube. Será muito importante o apoio de vocês para a gente conquistar bons resultados aí no Campeonato Brasileiro. Maravilha, Paulo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Câmara Esportes e já deixar as portas abertas para voltar aqui outras vezes. Agradeço o convite, parabenizo vocês pelo programa, agradeço a divulgação do nome Pouso Alegre Futebol Clube, é muito legal. Quanto mais gente, quanto mais pessoas vocês atingirem, vocês estão fazendo propaganda do clube, fazendo propaganda da cidade, então muito legal. Agradeço. Sempre que precisarem, que houver possibilidade, que eu puder participar, podem contar comigo. Uma satisfação estar aqui hoje. Tá certo, Paulo, muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço. Obrigado para você que nos acompanhou pelo rádio, pela internet ou pelas nossas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo programa, né, Bravo? É isso aí, um abraço, obrigado pela audiência, tchau, tchau.